Fala rapaziada, beleza? Mundial de Clubes da FIFA é amanhã, já começa amanhã, beleza? Vamos aos jogos de hoje, desta sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, dia 13. Brasileirão Feminino, vamos para o Brasileirão Feminino. Tem Palmeiras versus Fluminense. Palmeiras recebe o Fluminense. Horário de jogo, às 21 horas, na Arena Barueri. Jogo duro. Brasileirão Série B. Vamos ao Brasileirão Série B. Vila Nova versus América Mineiro. Horário de jogo, às 19 horas, no estádio Oba. Jogo duro, meu amigo. Iguatu versus Tocantinópolis. Horário de jogo, às 19 horas, no estádio Morenão. Jogo duro, Morenão aqui no estádio. Paysandu versus Botafogo. Paysandu recebe o Botafogo. Horário de jogo, às 21h35. No estádio Curuzu. Jogo duro aqui, ó. Já se inscreva no canal, compartilhe o nosso link. Amanhã tem Mundial de Clubes da FIFA de 2025. Se inscreva no canal. Obrigado. 12 de junho, no sábado, às 21 horas, Inter de Miami versus Al Ahly, pelo Grupo A. Inter de Miami versus Al Ahly. Já no dia 15 de junho, no domingo, são 4 jogos. A bola rola já às 13 horas. Bayern de Munique entra em campo. Bayern de Munique versus Auckland City pelo Grupo C. Bayern de Munique versus Auckland City. Às 16 horas, PSG versus Atlético de Madrid. Jogão aqui, ó. PSG versus Atlético de Madrid pelo Grupo B. Às 19 horas, time brasileiro do Palmeiras entra em campo. Palmeiras versus Porto. Pelo Grupo A. Às 23 horas, Botafogo entra em campo. Botafogo do Brasil. Botafogo versus Seattle Sounders pelo Grupo B. Botafogo versus Seattle Sounders. No dia 16 de junho, na segunda-feira, são 3 jogos. Às 16 horas, a bola rola. Chelsea versus Los Angeles. Pelo Grupo C. Já às 19 horas, Boca Juniors versus Benfica. Boca Juniors recebe o Benfica pelo Grupo D. Olha, o Flamengo entra em campo às 22 horas. Flamengo versus Esperance. Pelo Grupo D. No dia 17 de junho, na terça-feira, são 4 jogos. Às 13 horas a bola rola. O Fluminense do Brasil entra em campo. Fluminense versus Borussia Dortmund. Pelo Grupo F. Já às 16 horas, o River Plate versus Urawa Red Diamonds. Pelo Grupo E. Às 19 horas, Ulsan versus Mamelodi Sundowns. Pelo Grupo F. Às 22 horas, Monterrey versus Inter de Milão. Jogo duro. Às 22 horas, Monterrey versus Inter de Milão pelo Grupo E. No dia 18 de junho, na quarta-feira, são 4 jogos. Às 13 horas, a bola rola. Manchester City versus Idade Casablanca. Pelo Grupo G. Às 16 horas, o poderoso Real Madrid versus Al Hilal. Pelo Grupo H. Às 19 horas, Pachuca versus Salzburgo. Recebe o Salzburgo pelo Grupo H. Às 22 horas, Al Ain versus Juventus. Pelo Grupo G.
No dia 19 de junho, na quinta-feira, são 4 jogos. Às 13 horas, Palmeiras entra em campo. Palmeiras versus Al Ahly, pelo Grupo A. Palmeiras versus Al Ahly, pelo Grupo A. Às 16 horas, Inter de Miami versus Porto. Inter de Miami versus Porto, pelo Grupo A. Às 19 horas, Seattle Sounders versus Atlético de Madrid. Seattle Sounders versus Atlético de Madrid, pelo Grupo B. Às 22 horas, PSG versus Botafogo. PSG versus Botafogo, pelo Grupo B. Já no dia 20 de junho, sexta-feira, são 4 jogos. Às 13 horas, a bola rola. Benfica versus Auckland City. Benfica versus Auckland City, pelo Grupo C. Às 15 horas, é o jogo muito esperado pelos torcedores do Flamengo. Flamengo versus Chelsea. Flamengo versus Chelsea, pelo Grupo D. Às 19 horas, Los Angeles versus Esperance. Los Angeles recebe o Esperance, pelo Grupo D. Às 22 horas, Bayern de Munique versus Boca Juniors. Bayern de Munique recebe o Boca Juniors, pelo Grupo C. No dia 21 de junho, no sábado, são 4 jogos. Às 13 horas, a bola entra em campo. Mamelodi Sundowns versus Borussia Dortmund. Mamelodi Sundowns versus Borussia Dortmund, pelo Grupo F. Às 16 horas, Inter de Milão versus Urawa Red Diamonds. Inter de Milão versus Urawa Red Diamonds, pelo Grupo E. Às 19 horas, Fluminense versus Ulsan. Fluminense versus Ulsan, pelo Grupo F. Já às 22 horas, o River Plate versus Monterrey. River Plate versus Monterrey, pelo Grupo E. No dia 22 de junho, domingo, às 13 horas, Juventus versus Idade Casablanca. Juventus versus Idade Casablanca, pelo Grupo G. Às 16 horas, Real Madrid versus Pachuca. Real Madrid versus Pachuca, pelo Grupo H. Às 19 horas, RB Salzburg versus Al Hilal. RB Salzburg versus Al Hilal, pelo Grupo H. Às 22 horas, Manchester City versus Al Ain. Manchester City versus Al Ain, pelo Grupo G. No dia 23 de junho, na segunda-feira, às 16 horas, são 2 jogos. Às 16 horas, Seattle Sounders versus PSG. Seattle Sounders versus PSG. Às 16 horas, Atlético de Madrid versus Botafogo. Atlético de Madrid versus Botafogo. Esses 2 jogos pelo Grupo B. Às 22 horas, Inter de Miami versus Palmeiras. Inter de Miami versus Palmeiras, pelo Grupo A. Às 22 horas, Porto versus Al Ahly. Porto versus Al Ahly, pelo Grupo A. No dia 24 de junho, na terça-feira, às 16 horas, Benfica versus Bayern de Munique. Benfica versus Bayern de Munique, pelo Grupo C. Às 16 horas, Auckland City versus Boca Juniors. Auckland City versus Boca Juniors, pelo Grupo C. Às 22 horas, Los Angeles versus Flamengo. Los Angeles versus Flamengo, pelo Grupo D. Às 22 horas, Esperance versus Chelsea. Esperance versus Chelsea, pelo Grupo D. No dia 25 de junho, na quarta-feira, às 16 horas, Mamelodi Sundowns versus Fluminense. Mamelodi Sundowns versus Fluminense, pelo Grupo F. Às 16 horas, Borussia Dortmund versus Ulsan. Borussia Dortmund versus Ulsan, pelo Grupo F. Às 22 horas, Inter de Milão versus River Plate. Inter de Milão versus River Plate, pelo Grupo E. Às 22 horas, Urawa Red Diamonds versus Monterrey. Urawa Red Diamonds versus Monterrey, pelo Grupo E. No dia 26 de junho, na quinta-feira, às 16 horas, Juventus versus Manchester City. Juventus versus Manchester City, jogo duro aqui, pelo Grupo G.
Às 16 horas, Idade Casablanca versus Al Rain. Idade Casablanca versus Al Rain. Pelo grupo G. Às 22 horas, RB Salzburgo versus Real Madrid. RB Salzburgo versus Real Madrid. Pelo grupo H. Às 22 horas, Al Hilal versus Pachuca. Al Hilal versus Pachuca. Pelo grupo H. Fase eliminatórias, oitava de final, de 28 de junho a 1º de julho. Quartas de final, no dia 4 e 5 de julho. Semifinal, no dia 8 e 9 de julho. A grande final já está marcada, será no dia 13 de julho de 2025. Horário, às 16 horas, no horário de Brasília. É no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey.